As cartas gerais são um conjunto de textos, uma coleção de textos que elas estão entre as cartas de Paulo e o Apocalipse. Se você acompanhar o Novo Testamento, ir pelo índice dele, ou ir acompanhando simplesmente passando de um livro para outro livro, você vai ver que após a última carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, começa então a carta aos Hebreus. Esta carta é seguida depois da carta de Tiago, cartas de Pedro e cartas de Judas, e assim a gente tem um percurso aí culminando nas 3 cartas de João. Então nós temos entre Hebreus e a terceira carta de João, o que a gente chama então de cartas gerais. Provavelmente, se você observar outras Bíblias, você vai perceber também que existem outros nomes de chamar essas cartas, cartas universais, cartas católicas. Às vezes também, dependendo da Bíblia, será chamado ou cartas ou epístolas. E aí a gente tem essas diferenças de vocabulário para designar, identificar esse conjunto de textos. A gente não está tão preocupado aqui em definir exatamente qual o jeito de falar é o jeito mais certo. Provavelmente usa o jeito que você está mais acostumado na leitura da sua Bíblia. Isso não é problema. Na verdade, dessas cartas, a gente pode excluir algumas como não são exatamente cartas. Por exemplo, Hebreus não é uma carta, porque para ser uma carta precisava ter alguém que envia e um destinatário que recebe. A gente não tem isso em Hebreus, como também não temos na primeira carta de João. Na primeira carta de João. Então não podemos dizer que não é exatamente uma carta. A gente tem na segunda e terceira carta de João, a gente tem um remetente e tem também o pessoal que recebe. Mas, como também na carta de Tiago e na carta de Pedro, embora na carta de Tiago não tenha uma conclusão da carta como uma carta, uma saudação final. O que isso tudo mostra para nós? Que quando aquelas pessoas, os cristãos, as igrejas que tiveram que organizar os livros do Novo Testamento, não sabendo exatamente como classificar, como colocar essas cartas, que eles consideravam importantes para cristãos de qualquer tempo fazer a leitura, eles as colocaram depois das cartas de Paulo, que eram identificados pelo autor Paulo e as igrejas e pessoas a que Paulo escreveu, e colocaram antes do Apocalipse, que é o último livro. Então elas ficaram bem lá para o final. Às vezes ficam tão para o final que as pessoas não dão muita importância para elas. Quer dizer, quantas vezes você viu a carta de Judas? Quantas vezes você ouviu uma pregação na carta de Tiago? Quantos estudos você já viu na carta aos Hebreus? Então parece que o pessoal dá importância muito grande para Paulo e uma importância menor para as cartas gerais. Às vezes por isso mesmo, por elas serem gerais. Assim, então esse nome dado, essa classificação de gerais, não deve levar a gente a desprezar a importância de cada um desses textos. Por exemplo, a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, as 2 cartas atribuídas ao apóstolo Pedro. Então veja só, a gente tem que entender essas cartas como gerais, mas porque elas se diferenciam umas das outras e não são iguais às cartas de Paulo. E também porque elas estão se referindo a um período um pouco diferente daqueles que a gente conhece pelo livro de Atos e das cartas de Paulo. Um jeito diferente das igrejas se organizarem com líderes diferentes que não aparecem nas cartas de Paulo nem em Atos, mas que têm uma palavra, algo a dizer às igrejas que não são exatamente aquelas igrejas com que estamos acostumados também. Essas cartas são importantes porque elas situam as igrejas num período diferente também daquele que a gente vê nas cartas de Paulo, que estão ligadas a Paulo e as suas igrejas em Atos dos Apóstolos, que dá muita ênfase à igreja de Jerusalém. Elas são cartas que falam de um período que a gente pode falar de subapostólico, onde os discípulos dos apóstolos, tendo em vista o desaparecimento dos apóstolos, porque eles vão morrendo,
eles assumem as igrejas e eles têm que preservar o ensino dos apóstolos, a memória deles, mas têm que adaptar essas igrejas para as novas realidades que elas têm que viver com a ausência dos apóstolos, mas com a necessidade de continuar. Então, eles precisam aí de dependência do Espírito Santo, da revelação que vem do Espírito Santo, em continuidade com aquilo que já receberam dos apóstolos, que está ligado, por sua vez, ao ensino e à ação de Jesus Cristo. Então, veja como são importantes essas cartas, estude cada uma delas, estude o texto, e depois, com essa orientação do texto, que é uma introdução, você vai poder estudar cada uma das cartas e faça um bom estudo.